Caro colega professor, estou retomando o meu tema, que é desafios da docência, e hoje quero retomar ainda o vídeo anterior, lembrando que falei que muitas vezes me comportei como um tijolo voador. O tijolo voador, como disse, não tem autonomia porque ele é atirado por alguém. O seu voo não é espontâneo. Os acertos e erros não são de sua responsabilidade porque ele não tem sentido nem direção, não sabe para onde está indo. A responsabilidade, portanto, é de quem o atirou. Mas eu quero falar aqui sobre a prática docente, porque nós muitas vezes também agimos como autômatos, presos a um programa que precisa ser cumprido, não nos incomodamos com o fato de o aluno não estar aprendendo. Como tijolo, não sabemos quem está à nossa frente, não direcionamos o nosso voo. Eu agi assim por muito tempo, seguindo rigorosamente programa e culpando os alunos, pais e o sistema pelo fracasso, e sem saber por que, por vezes, acertava. Ficava indignado porque eles não entendiam, não reagiam positivamente, não se interessavam pela aula, pelo que estava sendo ensinado, mas não sabia explicar o porquê. Apenas reclamava, agia como um tijolo voador, culpando o sistema, o objeto que estava à minha frente, que no caso era o aluno. Para eu não ser um tijolo voador, ou para não sermos um tijolo voador, precisamos ter autonomia. Essa autonomia não nos é dada e nunca será. Precisamos de uma autonomia que brota do nosso conhecimento, do nosso posicionamento, da nossa coragem de assumir o nosso papel. Precisamos criar essa autonomia. Deve ser algo nosso, construída por nós. Mas como assim criar uma autonomia, ser autônomo? Eu vou dar alguns exemplos simples de autonomia docente. Eu trabalhava na educação básica lá pelos idos da década de 1980. Naquele tempo ainda não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje. Não tínhamos internet, nem computadores à disposição. Eram 5 aulas semanais de matemática no ensino fundamental e ainda não estava incluído no currículo os conteúdos de estatística ou tratamento da informação. Entretanto, percebendo que esse era um conhecimento importante para os alunos, eu trabalhava 4 aulas semanais com a matemática e reservei uma aula para trabalhar com a estatística. Fiz isso por conta própria. Queria que eles aprendessem a fazer gráficos, a produzir ou coletar dados. Gastei algumas aulas explicando como funcionava a construção de gráfico, como utilizar o papel quadriculado para facilitar esse trabalho. Como disse, na época não havia tecnologia. Fiz algumas sugestões de como produzir e coletar dados, como, por exemplo, todo dia cedo vir para a escola, passar em um ponto de ônibus e contar as pessoas presentes. Fazer isso durante uma semana e construir um gráfico de colunas ou de linhas com esses dados. Os alunos se empolgaram em arrumar os mais diferentes motivos para construir gráficos. Uma menina, por exemplo, pediu para sua mãe guardar os palitos de fósforo que usava para acender o fogo no fogão a gás e contava-os diariamente. No fim da semana, fez o gráfico dos palitos de fósforos gastos diariamente. Alguém poderia dizer, mas que importância tem contar palitos de fósforos gastos? Olhando pelo ângulo do objeto, realmente talvez não tenha nenhuma importância. Porém, saber construir um gráfico a partir desse dado é importante. E era a iniciativa dela. Ela foi protagonista. Não esperou o professor inventar alguma coisa para ela fazer o levantamento de dados. Ela entendeu que o professor queria que aprendesse a coletar dados e construir gráficos. E ela fez. Outras ideias equivalentes surgiram, como, por exemplo, almoçar na varanda ou sacada da casa durante uma semana e contar as bicicletas que passavam na rua durante aquele período. Fez isso durante uma semana e construiu o gráfico. Depois calculamos média diária, moda, mediana dos dados. Essas ações dos alunos e outras que surgiram mostram o engajamento deles na proposta. A moderna historiografia postula que o historiador cria o fato. E nós postulamos que o pesquisador cria o objeto de sua pesquisa. E os alunos criaram os seus objetos para construir gráfico. O
O que quero mostrar aqui é que é possível construir autonomia sem prejudicar o aluno. Ainda nesse período, percebi que os alunos sabiam falar em medida de ângulo, mas não sabiam medir. Na realidade, eles não sabiam o que era. Percebi que não sabiam medir um segmento de reta. Começavam pelo ponto 1 da reta. Comecei a usar essa quinta aula para ensinar a medir. Eles faziam régua, compasso, transferidor, e eu usava esse tempo para os exercícios de medidas, construção e transposição de ângulos, medidas de ângulos internos de um triângulo qualquer, e assim por diante. E não encontrava resistência. Mais tarde, conversando com a professora dos anos iniciais, ela me disse que, por acaso, naquela semana, numa conversa com o esposo, descobriram o que é 1 quilômetro. Isso após 20 anos de trabalho ensinando a fazer conversões de medida, metros, decímetros, quilômetros, hectômetros, e não tinha ideia do que era 1 quilômetro, com a sua dimensão. Os meus alunos faziam soma de ângulos sem saber o que era 1 grau ou a dimensão de 10 graus. O tempo passou. Na década de 1910, eu atuava no curso de matemática da Universidade Estadual, quando foi solicitado que ensinasse metodologia científica. Nunca havia trabalhado com esse conteúdo e o professor anterior me alertou de que os alunos não se interessavam, não aprendiam. Ele estava cansado de trabalhar sem resultados. Percebi que os professores da disciplina começavam pelas regras da escrita acadêmica, elaboração de projetos de pesquisa. Exatamente como eu não gostaria de estudar. Não gosto de começar pelas definições. Prefiro começar pelos exemplos e definir depois. Decidi começar pelo lado oposto, pela leitura de um texto acadêmico e depois falar das normas. Isso, como eu disse, foi na década de 2010. Tínhamos laboratório de informática, levei os alunos, ensinei a usar descritores ou palavras-chave para a pesquisa, incentivei a escolher um artigo que lhes interessasse, deviam ler durante a aula e fazer uma síntese em um parágrafo, deviam observar como eram feitas as citações e referências, observar se o título expressava a ideia do texto. Na primeira aula eram 4 tempos, ficaram surpresos com tanta informação no texto e depois começaram a interagir. Depois peguei um artigo científico e descaracterizei-o, projetei-o na tela para que descobrisse os erros nas citações e referências, comparando com o texto escrito corretamente, escolhido por eles. Se empolgaram, começaram a discutir comigo como se produz um texto acadêmico, a linguagem utilizada, a importância das normas e assim por diante. Dessa forma, colega, penso que mostrei como ser autônomo, mesmo atrelado a um sistema. Se não posso mudar tudo, mudo um pouco. Faço alterações pequenas. Faço adaptações na abordagem. Muda a ordem dos fatos a serem abordados. Colega professor, não sei o que você está achando dos meus vídeos, mas peço o seu apoio em divulgar, se está gostando, é claro. Meus exemplos são simples, mas não quero revolucionar o sistema. Quero revolucionar o meu e o seu fazer. Um grande abraço.